Olá, aqui é o professor Alexinaldo e esse é o curso de Cinemática, Queda Livre, parte 2, Resolução de Exercícios. Então vamos para o primeiro. A fonte é o livro Física Clássica, volume 1, capítulo 6, de Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio. Bom, uma bolinha de ferro foi lançada verticalmente para baixo, com velocidade de módulo 4 metros por segundo, atingindo o solo em 2 segundos, sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e orientando a trajetória para baixo, determine. Letra A. As equações horárias da velocidade e da ordenada, ou posição. Então, vamos lá. Fazendo aqui, a letra A. Ele quer que a gente oriente a trajetória positiva para baixo. Fazendo isso, a aceleração da gravidade vai ter o seu sinal positivo, ok? Porque a aceleração da gravidade é um vetor que naturalmente aponta para o centro da Terra. Orientando a trajetória positiva para baixo, ela vai obter o sinal desse referencial. Então, vamos agora construir as equações. Nós temos V igual a VO mais AT. Nesse caso, como se trata de um lançamento, veja que ele diz aqui que uma bolinha de ferro foi lançada verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então, V é igual a 4 mais GT. Então, a equação da velocidade fica 4 mais 10t. Essa é a equação da velocidade no tempo. Nesse caso, não se trata de uma queda livre, se trata de um lançamento para baixo, porque o objeto, já desde o início, ele estava aqui, e já no tempo inicial, ele já tinha esta velocidade inicial aqui, igual a 4 metros por segundo. Isso foi no instante inicial igual a zero. Okay? Veja que a velocidade também foi colocada como positiva, porque orientamos a trajetória positiva para baixo. Depois, vamos fazer agora a equação da posição. Nós sabemos que S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2 t quadrado. Nesse caso, então, a fórmula vai ficar: orientando a trajetória positiva para baixo, você pode afirmar que a bolinha partiu do espaço inicial igual a zero e os espaços cresceram para baixo. Ok? Então, a posição vai ficar assim: espaço inicial igual a zero. A velocidade inicial já existia, 4t. E aqui nós vamos ter que colocar g sobre 2t quadrado. Como g vale 10, nós vamos ficar com 4t mais 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, a equação da ordenada, como ele fala, ou da posição no tempo, vai ser 4t mais 5t ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu estou respondendo a letra A. Depois, na letra B, o módulo da velocidade da bolinha ao atingir o solo. Ele diz que a bolinha atingiu o solo em 2 segundos. Então, nós podemos dizer aqui na letra B que o ΔT da queda de 2 segundos. Então, basta aplicar, para resolver a letra B, a fórmula da velocidade, que já encontramos, né? V é igual a 4 mais 10t. Então, V vai ser igual a 4 mais 10 vezes 2. Vai ficar uma velocidade de 24 metros por segundo. E depois, letra C. A altura inicial do lançamento. Bom, vamos pegar, então, a equação da posição, S, igual a 4t mais 5t ao quadrado. E para saber
qual a altura de onde a bolinha caiu, é só colocar aqui dentro do tempo o tempo de queda, o tempo que levou para chegar até o solo. Então, a altura vai ser de 4 vezes 2 mais 5 vezes 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 8 mais 5 vezes 4, 20. Então, vamos ter aqui uma altura de 28 metros. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa aí é questão número 4. Uma criança deixa cair, a partir do repouso, um pequeno brinquedo pesado da janela de um edifício a 20 metros de altura em relação à calçada. Então, vamos colocar aqui, ó, a altura 20 metros. O brinquedo adquire um movimento retilíneo vertical de queda livre. Oriente a trajetória para baixo. Tome a janela como origem das ordenadas. Admita que o brinquedo caiu da janela no instante t igual a 0 e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer que você diga que a janela, que está aqui, é o espaço inicial igual a 0. A partir daqui, ele quer que você oriente a trajetória positiva para baixo. Okay? Com isso, g vai ficar igual a mais 10 metros por segundo ao quadrado, porque o vetor aceleração da gravidade é vertical para baixo. Então, ele vai ter o mesmo sinal do referencial que foi adotado. Ok? Bom, escreva as equações horárias do movimento. Então, vamos lá. Na letra A, V igual a VO mais AT. Velocidade no tempo. Como se trata de uma queda, o corpo foi abandonado a partir do repouso, então a velocidade inicial é igual a 0. Então vai ficar assim, V igual a 10t. Porque lembre que nesse caso a aceleração vale 10, que é o valor imposto pelo campo gravitacional, a aceleração da gravidade. Depois, S vai ser igual a SO mais VOT mais A sobre 2, t quadrado. Como ele partiu da origem e partiu do repouso, esses dois termos eram. Então, vai ficar S igual a 10 sobre 2, t quadrado. Então, a equação da posição no tempo, 5t quadrado. Tudo bem? Então, nós temos aí velocidade no tempo, temos também espaço no tempo. Tem mais uma que você poderia desenvolver, que é a equação de Torricelli, ok? Que diz o seguinte: V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2A delta S. Nesse caso, a velocidade inicial foi 0. Então, ficaria V quadrado igual a 2G, que é a aceleração da gravidade, que é 10, e o ΔS que ele deu, que é de 20 metros. Né? Com isso aqui, substituindo, né? Na verdade, para encontrar a fórmula, né? A fórmula sem substituir seria apenas V quadrado igual a 2G vezes a altura, H. Okay? Agora, substituindo os dados, ficaria V quadrado igual a 2 vezes 10 vezes 20. Então, ficaria V quadrado igual a 20 vezes 20, não é? 400, daria uma velocidade final de 20 metros por segundo, quando você tira a raiz ali. Ok? Depois, agora, letra B. Determine o instante em que o brinquedo atingiu a calçada. Para determinar o instante, é só pegar a equação S igual a 5t quadrado e colocar no lugar de S a altura da queda, que foi de 20. 20 igual a 5t quadrado. Então, t quadrado vai ficar igual a 20 sobre 5. Então, t quadrado igual a 4. Então, o tempo
vai ser raiz de 4, levou então 2 segundos. Então, está aqui a letra B. E na letra C, nós já calculamos, né? Antes, ele pede, determina a velocidade com que ele chegou no solo. A letra C já foi calculada aqui. Nessa conta aqui, ó, 20 metros por segundo. Nós calculamos esse valor utilizando a expressão de Torricelli, mas também poderíamos calcular pela expressão da velocidade no tempo, v igual a 10t. A velocidade vai ser 10 vezes tempo de queda, 2. Daria também 20 metros por segundo. Veja que não importa se você calcula por Torricelli ou pela expressão da velocidade no tempo, o resultado tem que ser o mesmo. Ok? Próxima questão. Um helicóptero desce verticalmente em movimento uniforme com velocidade de módulo 36 km por hora. Quando se encontrava a uma altura h do solo, escapou de sua lataria uma porca de aço. Em 6 segundos, ela chegou ao solo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sendo desprezível a resistência do ar, determine a altura h. Então, vamos lá. Nós vamos adotar que a velocidade inicial desse objeto que se desprendeu do helicóptero, então, está aqui, ó, a porca, ela se desprendeu do helicóptero com a mesma velocidade inicial que o helicóptero já estava descendo. Ele estava descendo a 36 km por hora, que se você divide por 3,6, você vai obter uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial aqui, 10 metros por segundo. Tudo bem? A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele disse que em 6 segundos se chegou ao solo. Então, é um ΔT de 6 segundos. Com base nessas informações, nós podemos agora montar a equação do espaço no tempo. Adotando o referencial positivo para baixo, onde no final você tem um solo, a aceleração da gravidade vai ficar com sinal positivo, porque o vetor, a aceleração da gravidade, aponta para o centro da Terra. E fazendo esse referencial positivo para baixo, você pode considerar que, neste local, a posição inicial era 0 e foi crescendo para baixo. Ok? Então, S igual a SO mais VOT mais A sobre 2 t quadrado. Espaço inicial, 0. Então, esse S é essa posição final aqui, que vai lhe dar exatamente a altura, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar esse S por H. H aqui, ó, essa altura, essa distância de S até SO. Então, H vai ficar igual a velocidade inicial, 10. Tempo da queda, 6. Mais a aceleração. A aceleração será G, que vale 10. Então, 10 sobre 2. Ok? E o tempo, 6 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter uma altura de 60 mais 5 vezes 36. Então, a altura H vai ser de 60 mais 180. Então, dá uma altura H de 240 metros. Ok? 240 metros. Próxima. Um garoto, de cima de uma ponte, por brincadeira, deixa cair um pedregulho bem no instante em que a proa do barco aponta por baixo da ponte na vertical que passa pela sua mão. Conforme o desenho está mostrando aí, né?
o barco está em movimento retilíneo uniforme, numa trajetória ortogonal ao beiral da ponte. Bom, significa dizer que entre a trajetória do barco e a ponte, nós temos aqui uma trajetória de 90 graus. Então, o barco segue aqui, ó, com uma determinada velocidade. Ok? É isso que ele quer dizer. A altura da ponte é de 20 metros. Então, altura, 20 metros. E o pedregulho caiu dentro do barco a 180 centímetros do ponto visado. Bom, então, na verdade, o ponto visado foi aqui. No exato momento que a pedra estava saindo das mãos do menino, o ponto visado era aqui. Enquanto a pedra caía, o barco foi andando para frente e o local do impacto foi aqui. Essa distância daqui para cá é que ele diz que vale 180 centímetros, né? Uma distância de 1,8 metros entre o local visado e o impacto. Tudo bem? Bom, então, sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade do barco. Ele quer saber a velocidade do barco aqui. Ó. Olha só, enquanto a pedra caía de 20 metros, o barco se deslocou 1,80 m, 180 centímetros, né? 1,8 metros, vamos dizer assim. Então, significa dizer que no mesmo ΔT que a pedra levou para descer 20 metros, nesse mesmo ΔT, o barco levou para se deslocar 1,8 metros. Então, o que você tem que determinar é o ΔT da queda, porque você vai usar esse mesmo ΔT para o movimento do barco. Como é que você determina, então, o ΔT da queda? É só utilizar a fórmula, né? H igual a 5t². Aqui já é a fórmula do espaço no tempo, já no seu formato reduzido, levando em consideração que é uma queda livre, né? Que ele orientou aqui, ó, a trajetória positiva para baixo. Então, ele está no espaço inicial igual a 0, ok? E foi uma queda, velocidade inicial igual a 0. Então, cortam-se os termos e vai ficar a sobre 2t². A vale 10, que é o valor da aceleração da gravidade, 5t². Depois é só você botar aqui, ó, o valor da altura da ponte, 20 igual a 5t². Então, t² vai ser igual a 20 sobre 5, que dá 4. Então, nós podemos dizer que o tempo que levou para a pedra cair, o tempo de queda, raiz de 4, 2 segundos. Ok? Só que para este tempo aqui, ó, no barco, enquanto se passavam 2 segundos, aconteceu um deslocamento ΔS de 1,8 metros. Ok? E ele está dizendo, de acordo com a questão, um movimento retilíneo e uniforme. Então, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade vai ser igual a 1,8, que é o valor já convertido aqui do ΔS, né? Sobre o ΔT, que é o tempo de queda, que é 2. Isso daqui vai dar 0,9 metros por segundo. Tudo bem? Ou, se você quiser colocar a resposta em centímetros, 90 centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade do barco. Tudo bem? Ok? Questão número 8. Um lixeiro empurra o seu carrinho em movimento retilíneo e uniforme. Então, o carrinho faz MRU. Ok? MRU.
de trajetória paralela à parede de um edifício, aproximando-se da vertical que passa pelas janelas dos apartamentos. Pedrinho, morador do terceiro andar, em vez de descer até a calçada e levar o seu saquinho de lixo até o carrinho, resolveu testar os seus conhecimentos de física e, da sua janela, acertar a boca do carrinho, que se aproximava, largando-o em queda livre. O carrinho tem 80 centímetros de altura e a janela de Pedrinho fica a 17 metros do chão. Sabendo que a velocidade escalar do carrinho é de 1,5 metros por segundo, então, a velocidade aqui, 1,5 metros por segundo, despreze a resistência do ar e também a largura da boca do carrinho. Para que Pedrinho tenha sucesso em seu experimento, a distância D entre o carrinho e a vertical que passa pelas janelas deverá ser aproximadamente de quanto? Então, vejam só, primeiro você vai ter que determinar qual foi a altura da queda. A altura da queda vai ser 17 metros, que é a distância da janela até o chão, menos a altura do carrinho, que é de 80 centímetros ou 0,8 metros. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 16,2 metros de queda. Tudo bem? Bom, a fórmula da queda, espaço-tempo, vai ser igual a h igual a 5t², como já foi dito nas questões anteriores. Então, nós temos uma queda de 16,2 igual a 5t². Ok? Isso vai dar um t² igual a 16,2 dividido por 5, que é igual a 3,3. Tá? Então, t vai ser igual a raiz de 3,3, que vai dar 1,8 segundos. Então, com isso aqui, nós calculamos o tempo da queda, 1,8 segundos. Bom, por outro lado, já analisamos a queda, agora vamos analisar o movimento do carrinho, que se dá em movimento retilíneo e uniforme. Então, S igual a SO mais velocidade vezes tempo. Vamos supor que o espaço inicial aqui, do carrinho era 0, ok? Então, vamos lá. Essa distância, S, é o D que ele dá na questão. É a distância até o local onde o saquinho deve ser recolhido, ok? A velocidade que ele deu foi de 1,5 metros por segundo, enquanto que o tempo de queda, 1,8. Veja, o mesmo tempo que o saquinho deve levar para sair da mão do menino no terceiro andar e chegar até aqui, é o mesmo tempo que o carrinho deve levar para sair daqui até aqui. Aí eles vão se encontrar e aí o saquinho vai ser recolhido pelo carrinho, ok? Então, por isso utilizamos o mesmo tempo de queda na equação do movimento do carrinho para saber que distância, então, ele vai ter alcançado com essa velocidade neste tempo. Tudo bem? Essa distância aqui, então, dá 2,7 metros. Então, letra B. E por último, encerrando essa segunda parte, a questão número 10. Uma partícula está livre, uma partícula está em queda livre vertical. Num dado instante t1, sua velocidade tem módulo v1 igual a 6 metros por segundo. Então, para o tempo t1, ele tem uma velocidade v1 igual a 6 metros por segundo. E no instante t2, o módulo é v2. Tendo percorrido nesse intervalo de tempo uma distância de 5,4 metros. Então, daqui para cá, o ΔS percorrido foi de 5,4 metros. E ele disse que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado,
ok? Então, ele quer saber, determine a velocidade V2. Essa velocidade V2 é de quanto? Bom, veja que esse é o típico caso de uma questão que falta a informação do tempo para você calcular a velocidade. Mas você tem um ΔS. Então, você tem que lembrar da expressão de Torricelli, não é? V quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. Nesse caso, vai ficar assim, V quadrado igual a... Bom, esse de cá é o V2, é a velocidade final. Esse de cá é o V1, V1 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes ΔS. Tudo bem? Então, a velocidade V2, que é a final ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 5,4, que é o ΔS. Então, vindo cá para cima, a velocidade V2 ao quadrado vai ficar igual a 36, que é 6 ao quadrado, né? Mais 108. Ok? 54 aqui vezes 2. Então, a velocidade V2 ao quadrado vai ficar igual a 144. A velocidade V2, então, vai ser a raiz de 144. Então, você vai ter uma velocidade V2 de 12 metros por segundo. Ok? É isso aí, então. Obrigado e prossigam nos estudos de queda livre no capítulo 6 do livro de Física Clássica. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.